O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Imagina que você está assistindo a um episódio de Black Mirror, mas a temporada foi roteirizada por Lindbergh Farias e dirigida por Alexandre de Moraes. Pois é, o Brasil de 2025 conseguiu superar até mesmo a ficção distópica. Não estamos mais falando de um ex-presidente cumprindo uma medida cautelar. Estamos falando de transformar a casa de Bolsonaro em um presídio monitorado 24 horas por agentes do Estado, como se fosse uma versão tropical de O Show de Truman, mas sem final feliz e com muito mais abuso de poder. A Polícia Federal, sob comando de Andrei Rodrigues, que, surpresa, também é petista, pede a Moraes para instalar uma equipe dentro da casa de Bolsonaro. Não é na rua, não é no condomínio, é na sala, na cozinha, talvez até no banheiro. Informação que chega agora à redação da CNN. A Polícia Federal publicou um ofício no qual defende a presença de policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora são 7 horas e 37 minutos, essa informação acaba de chegar. Há um ofício da Polícia Federal que determina, portanto, que sugere, defende após a manifestação da PGR, há uma defesa para o ministro Alexandre de Moraes que agentes da própria Polícia Federal permaneçam dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão, no caso, é uma posição do diretor-geral da Polícia Federal que sustenta essa medida para evitar risco de fuga. Vale ressaltar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e ele usa a tornozeleira eletrônica durante todo esse período, desde a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, portanto, fez essa sugestão, defende ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agentes dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou chamar agora o nosso analista Theo Cury. A PGR tinha sugerido uma vigilância discreta do lado de fora, mas a PF achou pouco. Porque, claro, se o sinal da tornozeleira cair, Bolsonaro pode aproveitar para fugir, cavalgando até a Embaixada dos Estados Unidos, como se fosse um protagonista de velocidade máxima 3, o ônibus de Brasília. Segundo a PF, a tornozeleira pode falhar. Sabe, como o seu celular que perde sinal da Claro no meio da ligação. Só que, em vez de você ficar sem internet, o país inteiro precisa de policiais dentro da casa do ex-presidente. É aquela lógica absurda. Já que a tecnologia não é perfeita, vamos voltar para a Idade Média e colocar carcereiros dentro do castelo. É tipo dizer que como o antivírus pode não detectar tudo, vamos instalar um hacker dentro do seu computador, só para garantir. Para justificar a bizarrice, a PF cita como precedente o caso do juiz Lalau, dos anos 2000. Sim, o sujeito que roubou milhões na construção do TRT de São Paulo. Eles realmente tiveram a cara de pau de comparar Bolsonaro a Lalau. É como comparar o Batman ao Coringa porque ambos usam fantasia. Mas não para por aí. A proposta é que os policiais fiquem lá dentro de pantufas como hóspedes indesejados de Gran Hermano Brasilia. No mesmo dia, Moraes manda reforçar a vigilância no Jardim Botânico, mas com discrição. Discrição? É como pedir para o Godzilla atravessar a Marginal Tietê sem chamar atenção. E tudo isso nasceu de uma ideia genial de Lindbergh Farinha, o eterno figurante da política, que resolveu jogar RPG e inventou o risco de Bolsonaro fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na embaixada norte-americana. Não tem prova, não tem indício, só tem o fanfic do Lindinho. E Moraes, claro, comprou o roteiro. O resultado? A casa do ex-presidente virou presídio antes mesmo do julgamento. Isso é antecipação de pena, constrangimento ilegal e abuso de poder com todas as letras. É como se em Minority Report a gente prendesse o Tom Cruise não porque ele cometeu um crime, mas porque o Lindbergh teve um sonho esquisito. A estratégia é clara.
desumanizar Bolsonaro, transformá-lo em objeto, em coisa, em alguém que não merece ter direitos, porque em objeto não se vota. Em objeto pode-se cometer qualquer atrocidade. Essa é a lógica do direito penal do inimigo, o mesmo que regimes autoritários usam para justificar atrocidades. De dentro de seu caldeirão na ala leste do inferno, Stalin aplaude. O grande jurista André Marcília desenha porque isso, além de desumano, é ilegal. O ministro Moraes deferiu que a casa do Bolsonaro fosse vigiada 24 horas por dia, por risco de fuga. Isso é ilegal. E por que é ilegal? Porque não há risco de fuga nenhum verificável na decisão do Moraes. Ele chega a dizer que a Polícia Federal falou que a casa dele estaria a 10 minutos da embaixada dos Estados Unidos. Mas veja, a minha casa está a 10 minutos de um banco e não é por isso que eles me tratam como assaltante, não é verdade? Então, não faz sentido. E depois ele tem uma cautelar que o impede de sair, a tornozeleira eletrônica, e uma cautelar que o impede de entrar numa embaixada, é uma cautelar independente. Se o ministro Moraes não confia nas próprias cautelares, isso não é um problema da sociedade, né? Não dá para a sociedade agir de forma paranoica ou o direito ser instrumento de tal finalidade se um juiz não confia na própria decisão que deu. Então, isso está errado, isso não faz sentido, isso é ilegal, porque constrange indevidamente a pessoa, viola a privacidade, os policiais sequer, inclusive, não há menção, Moraes faculta a polícia estar ou não fardada, estar ou não armada, quer dizer, ninguém sabe quem é policial, quem não é policial, tudo isso é um constrangimento indevido e uma espécie de antecipação da pena, porque é a mesma coisa de estar preso. Agora, parece que Moraes, no lugar de levar o Bolsonaro para a cadeia, talvez por receio de uma comoção social, trouxe a cadeia até o Bolsonaro. E isso é totalmente irregular, uma antecipação da pena, como eu disse. E tudo isso somado, constrangimento, invasão de privacidade e antecipação da pena, configuram abuso de autoridade por parte das autoridades envolvidas e isso não deveria ser o motivo do Estado agir dessa maneira. O Estado deveria se conter no lugar de agir assim. Mas não, ao invés de se conter, a Polícia Federal, depois do deferimento, ainda pediu que policiais ficassem dentro da casa do Bolsonaro. É um completo descalabro, não faz o menor sentido, é algo totalmente contrário à nossa jurisprudência e vamos ver onde isso vai dar. Agora imagina a cena, Bolsonaro está na sala vendo TV, o agente da PF de pé ao lado. Bolsonaro levanta, o policial já coloca a mão no coldre. Vai aonde? Ao banheiro. E lá vai o agente pela 1000ª, 26ª vez revistar o banheiro antes de deixar o cara entrar. Bolsonaro faz xixi e o agente está lá dentro, conferindo se não tem túnel secreto para a embaixada americana. É tão ridículo que, se fosse um episódio do Chaves, o seu Madruga estaria rindo. Além de ilegal, isso é perigoso. Colocar agentes dentro da casa, junto de Michele e da filha adolescente, é abrir a porta para risco de abuso, constrangimento e até violência. Você confia plenamente que não tem um psicopata petista infiltrado na equipe, pronto para resolver o problema de vez? É a distopia completa. Prender o líder da oposição não em nome da justiça, mas da vingança. Enquanto isso, o mesmo sistema de justiça soltou um traficante com 200 quilos de cocaína. Sim, 200 quilos. Mas para Bolsonaro, 24 horas de PF dentro de casa. Se Moraes e sua PF combatessem o crime organizado com a mesma energia com que perseguem Bolsonaro, o Brasil seria a Finlândia em 3 meses. Mas não, preferem gastar tempo e recursos vigiando o perigo que é o ex-presidente vendo futebol na sala. E aqui está a inversão de prioridades. O povo refém das facções, das milícias, dos traficantes e a PF, a instituição, refém da caneta do Moraes, vigiando um ex-presidente amado por milhões. É pornografia explícita de perseguição política. Só que ao contrário dos filmes, aqui não há botão de desligar. E o mais irônico é que esse cenário foi criado por quem? Pelos terroristas anistiados de 64. Os que explodiram quartéis, roubaram, sequestraram embaixadores. Esses foram perdoados e hoje mandam no país.
mas quem escreveu Perdeu Mané na estátua pega 14 anos de prisão. É a justiça da piada pronta. Não haverá pacificação, até porque os terroristas do período de 64 estão no controle. Não é coincidência que o país vive uma espécie de repetição às avessas. Resta saber se o regime atual vai durar tanto quanto o anterior. Regimes comunistas sempre operam com dois braços, o legal e o ilegal. No domingo, o braço ilegal invadiu a casa dos avós de Eduardo Bolsonaro. Agora, o braço legal quer invadir a casa do pai dele. Eles estavam com luva, mas ele tirou a luva para botar o negócio na boca da gente, botar o silver tape. O objetivo dos dois braços do regime é fazer a família Bolsonaro de refém. É sequestro, sem e com papel timbrado. O que temos agora é um estado policialesco que usa a PF não contra criminosos, mas contra a liberdade. Bolsonaro é um preso político e Moraes, cada vez mais, comprova a Trump e a Marco Rubio que eles estão certos. Ele é um violador de direitos humanos. E a pergunta final é: até quando o povo vai aceitar? Porque não se trata apenas de Bolsonaro. Se eles podem colocar um agente dentro da casa de um ex-presidente, amanhã podem colocar dentro da sua. E no fim das contas, a ficção virou manual de instruções. O Prisioneiro era um alerta sobre regimes que sequestram a liberdade e reduzem pessoas a números. Hoje, Jair Bolsonaro vive esse roteiro ao pé da letra. Vigiado 24 horas, refém dentro da própria casa, cercado não por vilões mascarados da TV britânica, mas por agentes de um Estado que perdeu toda a vergonha. A diferença é que na série ainda existia suspense sobre quem estava por trás da vila. Aqui, todo mundo sabe o nome do carcereiro. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.